tradutores excelentes, e não são poucos, que são autodidatas. Eu acho que a formação do tradutor literário ela pode se dar das mais diversas formas, e nenhuma delas é garantia de qualidade, né? Eu também não acho que a educação formal seja uma garantia de qualidade. A diferença de uma formação acadêmica, por exemplo, ou de estudos teóricos e de um ensino sistematizado e de um aprendizado sistematizado da tradução, é que o tradutor ele vai ter mais uma reflexão mais elaborada sobre o próprio fazer tradutório, né? Muitos tradutores autodidatas não têm essa reflexão e também não fazem questão de ter, né? Isso não diz nada a respeito da qualidade do que eles fazem, mas não precisa ser assim. Você pode perfeitamente ter um discurso próprio acerca daquilo que você está fazendo. E eu acho que esse discurso, a criação desse discurso próprio sobre o seu processo tradutório só é possível quando você confronta outros discursos, né, e que você tem um conhecimento disso. Eu acho que isso é exatamente o que uma formação teórica proporciona, né? Inclusive para você poder se posicionar em relação a tudo que acontecerá com a sua tradução, em relação ao leitor, em relação ao crítico, em relação aos próprios editores, né? Você ter noção do que foi feito, porque não foi feita uma coisa intuitiva apenas, mas você tem como argumentar, né? Isso eu acho uma grande vantagem da educação formal. Eu acho que o principal critério pelo qual eu me norteio é o da diversidade. É claro que eu não está ao meu alcance definir o quão diverso claro, porque existem limitações de todas as espécies, mas a importância que eu vejo trata-se do Museu do Estado de São Paulo, Casa Guilherme de Almeida, cujo personagem central se consagrou pela sua excelência como tradutor literário. Então, em se tratando de um museu público dedicado à tradução literária, eu acho que nós temos a obrigação de mostrar para um público amplo, né? Primeiro, tornar acessível esse assunto a um público amplo, sem simplificar e sem reduzir a complexidade de uma arte como a tradução literária, e também mostrar quão rica é a tradição brasileira na tradução literária. Ou seja, nós temos uma história bastante rica de traduções, de reflexão sobre a tradução, e os estudos da tradução hoje em âmbito acadêmico, eles estão se desenvolvendo e crescendo e se ampliando de uma forma muito rápida. Então, há muita coisa a ser mostrada de tudo que está sendo feito, pesquisado no Brasil e da nossa história, né, com a tradução. O que eu acho importante numa instituição como o Centro de Estudos de Tradução Literária da Casa Guilherme de Almeida é o fato dele possibilitar uma convergência entre diferentes discursos pelo fato de justamente ele fazer uma interface com todos os âmbitos, ou poder fazer essa interface com todos os âmbitos que envolvem todos os âmbitos em que a tradução literária vai ter uma presença. Então, a gente dialoga com tradutores, com escritores, com editores, com pesquisadores, com professores, e são discursos sempre bastante diferentes, e eu acho que essa é a função mesmo de uma instituição pública, é revelar uma diversidade que existe, uma diversidade cultural que existe no Brasil e que muitas vezes não encontra canais na mídia ou nas instituições culturais de entretenimento. Então eu acho que é isso que é pelo menos o programa e o desejo, né? O objetivo do Transfusão, que já existe há 7 anos,
intensificar durante um momento específico ainda mais essa convergência de discursos, esse encontro entre profissionais que trabalham de diversos lados com a tradução literária, e também poder chamar pessoas de fora do Brasil, de todo o Brasil, num momento, enfim, mais de uma reflexão um pouco mais intensa, né? No fundo, é um momento de reflexão mais intensa dentro de sobre questões específicas também, né? Porque as questões elas são delimitadas daí para cada encontro e a gente pode chamar diversos outros profissionais, a interface da tradução literária com outras áreas de saber, como foi o último, que foi a interface da tradução com a psicanálise, né? Então, e eu acho que esse tipo de atividade que tem, enfim, um apelo um pouco maior, pelo fato de trazer convidados de fora do Brasil, pelo fato de ter um nome que chama atenção, transfusão, é uma das palavras que Guilherme de Almeida usava para definir a tradução literária, para se referir à especificidade da tradução poética, principalmente, em relação àquilo que poderia se chamar tradução, que no senso comum, né? A tradução no senso comum, que as pessoas acham que é um trabalho muito, muito fácil, você passa de uma língua para outra, né? Então, para distinguir, né, a importância da tradução, ele dava nomes diferentes, um deles é a transfusão. Então, surte um efeito, existe um evento que catalise esse interesse, né, em refletir sobre a tradução literária, principalmente para chamar a atenção do grande público, leitor, que por mais elaborado que seja em relação à leitura de literatura, raramente pensa que está lendo um texto traduzido, né? E raramente pensa sobre a questão da tradução. Então, eu acho que é nesse momento que realmente existe um apelo um pouco maior, inclusive para um público não especializado. É absolutamente fundamental ver a tradução dentro de um trabalho de equipe. Quer dizer, existe o trabalho criativo propriamente dito, o trabalho que é um trabalho solitário, muitas vezes não, muitas vezes ele é feito com consulta já a uma rede de especialistas e de pessoas da área, né? Mas a relação da tradução com dentro do processo editorial, né? E também a visão da crítica literária, como a tradução literária é colocada dentro da crítica literária, seja ela jornalística, seja ela um pouco mais especializada ou acadêmica, são questões que absolutamente tocam a profissão do tradutor literário e que sim devem ser consideradas sem dúvida alguma. Na Casa Guilherme de Almeida a gente tem o programa formativo para tradutores literários e o primeiro currículo que existe ele enfoca a tradução do texto. Então, história da tradução, teoria da tradução e oficinas de tradução. E o que está sendo pensado é um segundo currículo, como se fosse uma continuidade desse curso, em que a ênfase seria justamente daí como editar, né, todo o processo editorial, a revisão da tradução, a preparação do texto, os critérios editoriais e, enfim, para colocar os tradutores em contato com práticas, né, do mercado editorial que vão afetar necessariamente o texto que ele traduz, né? Então é muito importante haver esse conhecimento, né? Não é uma arte a ser feita numa torre de marfim e pronto, né?
O grau de interferência, né, dos editores, por exemplo, no texto traduzido, vai depender muito da editora, do grau de sensibilidade, né, que a editora tem em relação a um texto literário, né? Então, isso pode variar muito. Você pode de fato piorar, né, o trabalho de um tradutor por meio de uma edição descuidada, né? Uma edição que não foi revisada, uma edição que desrespeite aspectos do texto que tem uma função estética né, e que não seja percebido nesse processo de edição. Assim como você pode melhorar muito, né, uma tradução literária no processo de edição. Então, isso vai depender muito da prática de cada editora. Geralmente são as editoras pequenas e médias que têm uma forma bastante artesanal de lidar com o texto, e daí se vêem resultados realmente incríveis, né, da tradução.